E os médios maleáveis, aqueles que a faculdade se presta mais facilmente a diversos gêneros de comunicação, pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação através dele. Médios positivo, de cunho de nitidez, precisão, durante as comunicações. Os médios literários, esse não apresenta nem o que há impreciso no médio poético, nem o da terra a terra, nem os médios positivos, porém, dissertam com sagacidade, com tenacidade, com estilo, uma comunicação. Então, gente, os médios incorretos, aqueles que podem obter excelentes coisas para o pensamento e pode também alterar isso conforme a sua moralidade. Os médios historiadores, é interessante, a pitometria, você pega uma pedra lá da cidade de Jorge, lá de Portugal, eu pego uma pedra lá de qualquer cidadezinha dela, ele pega para mim, e aí eu pego aqui na minha mão, ele não me diz de onde veio essa pedra, eu vou dizer qual a cidade, qual o país, o que teve nessa cidade de muito forte, positivo e negativo, através de uma faculdade mediúnica. Pitometria. Então, se utiliza os médios historiadores, os médios científicos, que passam aí na ignorância, são ignorantes, mas são aptos para fazer as comunicações com os espíritos da ciência. E ele transmite esse conhecimento. Os médios receitistas servem facilmente para os espíritos para prescrições médicas. Bacana isso, né, gente? Não é bacana? Os médios religiosos. Teve um caso de um médium recitista que lá em Salvador, lá em Lauro de Freitas, eu não vou dizer quem é esse centro, essa pessoa, ela me chamou para fazer uma palestra lá e dar um curso, eu fui lá dar um curso de magnetismo, e lá eu vi ela atendendo as pessoas e passando receitas médicas, com carimbo de uma médica do Rio de Janeiro, só que quando eu olhei e pesquisei o carimbo do médico, ele era um médico de Feira de Santana, tinha falecido em 73, e ela usava o carimbo como se o médico tivesse encarnado ali, dando aquela receita. E passava a medicação, e as pessoas iam para a farmácia e compravam, gente. Incrível. Incrível isso. Falsidade ideológica e muitas coisas aí. Eu fui, chamei ela à parte, fiz a pesquisa, mostrei para ela, disse, olha, você pode ser presa, Ah, mas esse espírito falou para mim que eu poderia utilizar. Eu disse, se a família dela souber que você está usando o nome dela e mais o CRM dela, vai ser problema. Ela parou. Mas, de botar o nome do médico, espiritual e o CRM. Gente, incrível como é que a pessoa faz isso. Então, se você é médium e interpreta os espíritos da ciência, os médicos, e você prescreve uma receita, olhe lá. Se for homeopata, tudo bem, mas se for biológica ali, substâncias químicas, não faça isso. É melhor você receitar ervas, banhos, essências, que eles também receitam. A medicina espiritual não está na medicina nossa física não, que trabalha com antibióticos, essas coisas não, gente. Isso eles não utilizam isso não, porque isso aí acaba com o corpo físico, eles utilizam a homeopatia. Então, se você é receitista, se na tua mão saiu como receitista, então comece a estudar as ervas, estudar aí as essências, comece a fazer isso, porque você vai ajudar muita gente. Eu faço algumas receitas. Os médios filósofos, moralistas, os médios de comunicações triviais, pelas palavras que eu estou falando aqui, os médios calmos, que escrevem sempre com certa liquidão, até as comunicações são bem... Os médios velozes, que falam muito rápido. Os médios confusivos. Esse tem caso de febril, eles não estão dizendo aqui. E às vezes se agita tanto que tem tremor no corpo, e assim por diante. Os médios imperfeitos, gente. Os médios obsediados. Todos nós começamos sempre com obsessão simples. Não tem jeito. Quando iniciamos a mediunidade, estamos obsediados aí. Os médios fascinados, aí a
A obsessão já está numa situação de fascinação. Ele pensa que ali ele é grandioso, é melhor do que os outros. O médium subjugado, aí, pessoal, já não é mais ele. O espírito já está comandando ele. Já faz tudo através dele. Os médios levianos, que tem a faculdade, que serve para divertimento. Chama as pessoas, olha, vou dar uma psicografia, vou falar da sua vida. Se diverte com isso aí, são os médios levianos. Os médios indiferentes, nenhum proveito moral das instruções, ele dá psicografias, texto bonito, mas ele não aprende nada do que ele escreve para os outros. Não entende nada, nem coloca nada em prática. Os médios presunçosos, de achar que somente se comunica com os espíritos superiores. Isso aí, gente, é o que mais a gente vê entre os médios com suas faculdades. Os médios orgulhosos, que envaidece realmente. Nós vamos ver lá na frente o perispírito, as características dele, porque tem espíritos que se transformam, como Bezerra de Menezes, dá uma comunicação como se fosse um velhinho, e aí a pessoa pensa que é Bezerra de Menezes, e não é. O espírito leviano coloca aí uma situação para esse médio aí muito difícil. Os médios sérios, ele só unicamente usa a faculdade dele para o bem. Isso que a gente tem que se encaixar. Médio modesto, nenhum reclama, faz as comunicações que recebe, por mais velho que seja. Não tem reclamo, não tem nada, eles são modestos. Ali vão, eu tenho que trabalhar mesmo, vou. Os médios devotados, esses são os verdadeiros médios que têm uma missão de cumprir o dever. Ele não falta o dia de trabalho dele, está ali, faz com prazer, ajuda as pessoas assim por dentro. Os médios seguros das comunicações, são seguros nas comunicações. Gente, vocês vão ver no início do desenvolvimento mediúnico, porque as comunicações espirituais, como são frequência e ressonância, as primeiras comunicações nossas, 80% do pensamento da comunicação é nosso e 20% é do espírito. Quando a gente inicia o desenvolvimento mediúnico é isso. Aí, gente, cai naquela situação, a gente fica com medo e pensa que a gente somos enganadores. Estamos enganando as pessoas. Poxa, estou falando coisa que é meu, não é do espírito. Porque ele está muito ainda, a frequência não está em ressonância ainda. Então, ele está muito dele, na comunicação, do pensamento dele, do que do pensamento do espírito. Quando ele chega, melhorando o desenvolvimento dele, aí fica pau a pau, 50% dele, 50% do espírito. O pensamento do espírito fica 50% do que ele está falando. Deus, você fala uma frase lá, metade dessa frase é do espírito, mas a outra metade é dele. Exemplo. Do pensamento daquela frase. Então, para a gente chegar a um médium seguro, basicamente, nós estamos como se fosse iniciando, só com o contrário. 80% do espírito, o pensamento, e 20% seu. Quase pensamento nenhum seu, é tudo do espírito. Para a gente chegar a isso, é exercício. Gente, graças a Deus apareceu aqui a pirâmide, para a gente se encaixar aqui em que ordem de espírito nós estamos na esfera. De cima para baixo, a primeira ordem são os espíritos puros. Não está Jesus, gente, e outros mais. Da segunda ordem, predominam os espíritos sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Tem desejos que são a segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, que são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, os sábios e benevolentes. Algum de vocês se encaixam aí, gente? Hoje, vocês sobrepõem a matéria em tudo. Em tudo. O bem está acima de tudo. Terceira ordem. Predomina a matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que são consequentes. Tem a intuição que Deus está ali, mas não compreende. Apresenta ideias pouco elevadas. Está a classe sexta, sétima, oitava e décima classe. São 10 classes de espírito e 3 ordens de espírito. Nessa classe tem os batedores e perturbadores. O que são batedores? Os espíritos que vêm, gente, aí perturbar todos nós. Aí, faz pancada de casa, assim por diante. São os batedores. Os perturbadores está dizendo, grita, passa de um lado para o outro. Os sétimos são os neutros, nem faz bagunça, não faz nada de mal nem de bem. O oitavo são pessoas do sábio. Se mostra muito conhecedor de uma área
Por exemplo, ele é um médico, um engenheiro, mas são super ignorantes. Tem uma inteligência desenvolvida, mas a moral muito atrasada. O nona classe, os levianos, e o 10ª classe, impuros. Que ordem vocês estão, hein, gente? E que ordem vocês estão? Porque eu mesmo aqui ainda tenho um egoísmo, eu ainda tenho um orgulho, tenho minhas paixãozinhas pelas coisas da matéria. Eu estou por aqui na 3ª ordem, viu, gente? Talvez eu esteja aí na 7ª classe. Olha que veja que a 6ª classe são os batedores e perturbadores, né? Que estão quase indo para a 2ª ordem, né? Poderia ficar ali, né? Como perturbador. Olha, gente. Que coisa, viu? Mas ninguém queira ser essa minhoquinha aqui não, viu? Que eu coloquei aqui não, viu? Que não está em classe nenhuma. Olha, eu não me encaixo em classe nenhuma. Eu tô olhando com a minhoquinha ali. Eu botei essa minhoquinha com o olhão bem grande, ó. Alguém vai se encaixar nessa minhoquinha aí. Bom, gente. Essa é a nossa Bíblia. Nós somos médiuns. Livro dos médiuns. Vamos falar no capítulo 10 da natureza da comunicação. As grosseiras, as frívolas, as sérias, as intuitivas. As comunicações grosseiras são concebidas em termos de choque e decoro. Ou seja, o espírito é como se as coisas da matéria, os vícios grosseiros nossos, ali, que a gente faz, por exemplo, o cara está aqui agora, a mulher fala assim, Benzinho, você deixou a toalha sobre a cama de novo. Aí você fala, dá um palavrão lá, essa é uma comunicação grosseira, você vai lá, tá bom, aí pega a toalha e coloca lá no varal. Então você usa da sua ignorância e aí daquele choque, né? E é uma coisa muito repetitiva, né? As comunicações frívolas vêm dos espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões. Eles vêm na malícia, gente, e dá uma comunicação e aí às vezes assim, os médios vão para a mediúnica e dizem assim, rapaz, a reunião hoje, mediúnica foi perfeita. Olha, tanta comunicação que teve, só comunicação de autoestima, não sei o que e tal. São comunicações, às vezes, frívolas. Porque as mediúnicas que são boas são aquelas que vêem os irmãos ali, endurecidos, com ódio, que os doutrinadores conseguem ajudar a entender o estado dele. E o médium vai transmitir essa comunicação grosseira. As comunicações sérias, gente, elevadas, aí são isentas de frivolidade, de grosseria. É o que a gente vê muitos aí, os irmãos, que têm uma condição mais ou menos elevada, que traz para nós esclarecimento, indicação. São as comunicações sérias. Então, você vai ver numa mediúnica, médio dando comunicações sérias, outro dando comunicações frívolas, grosseiras, porque é da natureza do espírito encarnado. Então tem gente que tem uma ligação muito forte com o militar, ou com o padre. Por exemplo, eu já tive uma reencarnação que eu fui bispo. Então, muitos irmãos que vinham na minha frequência eram padres, eram bispos, evangélicos e assim por diante. Porque eu tinha no meu perispírito arquivos de uma existência corpórea em que eu fui um bispo. Então, as comunicações aí, pessoal, seria o quê? Tipo de comunicações frívolas, que vem trazendo essas informações muito forte. Muito forte. Mas, se o médium tiver a consciência e começar a neutralizar a frivolidade e a grosseria e deixar passar só o essencial, que é isso que a gente tem que trabalhar na nossa comunicação, porque a comunicação é a responsabilidade do médium. Então, na hora que vir as informações ali, grosseira, frívola, o que for, você vai fazer um filtro e vai colocar para fora aquilo que é sério para o outro. Vamos supor o espírito vem aqui e diz, olha, essa mulher aí, ela vai bater um carro e atropelar uma pessoa. Aí você vai dizer isso? Você, minha irmã, você tem carro, você vai dirigir hoje, peça para alguém dirigir seu carro,
Então você vai tirar o lado grosseiro, frívolo, e vai colocar o lado aí intuitivo, mais sério, para levar a pessoa a uma condição melhor. E as instrutivas, que são as comunicações, cujo o principal objetivo aí é para o ensinamento da pessoa, trazendo a ciência, a moral, a filosofia, o que for, o médium traz essa comunicação, e aí ele mesmo que se tem conhecimento daquela ciência, ele vai colocar para fora. Por exemplo, eu posso ter tido uma vida corpórea como médico e vem um espírito médico aqui e começa a falar ou me utilizar para uma cirurgia espiritual e eu vou fazer com os mecanismos aqui essa intervenção espiritual. Mas eu tenho esse conhecimento em mim, no meu perispírito. Então, às vezes as comunicações instrutivas são assim. Às vezes são um filósofo, um cientista e o médium consegue passar essas instruções nítidas. O papel do médium na comunicação espiritual, gente, é interessante. O médium encarnado, ele exerce ou alguma influência, porque vai ter coisa dele, vai ter coisa do espírito. Eu falei já no início para vocês. Ele vai transmitir aí essa comunicação. E a resposta aí, pessoal, é clara. Toda a comunicação de um médium não é 100% do espírito. Só se o médium chegar num ponto em que ele aí já está numa perfeição como médium. Aí 100% é do espírito. Demora isso, viu, gente? Demora, porque a gente não consegue ser neutro. Um cientista agora está fazendo ali o trabalho da vacina, tem os pensamentos dele, as paixões dele ali no meio. Não consegue ser neutro. A mesma coisa uma comunicação espiritual. Sempre vai ter uma coisinha do médium. Mas não é uma coisa que vai interferir. Vai ter algo dele ali dentro, mas muito é do espírito. Então a gente tem que chegar naquela condição de ser 80% do espírito e 20% nosso. Então, a preferência de espírito por certo médium, será que os espíritos preferem? Não, peraí. Tá Pedro, tá Rafael, tá Helena, não sei o que, tá bom, vou dar comunicação por Helena. Eu gosto dela. Não é isso, gente. Depende da vibração de cada médium. E o que ele traz do seu arquivo. Muitas das vezes, numa mediúnica, gente, os médios estão ali e nenhum deles traz uma vibração para um determinado espírito. O que é que os espíritos fazem? Colocam aparelhos eletrônicos na cadeira que está sentado o médium e interliga ele com o espírito, ele da comunicação, através de aparelhos. Não é bacana isso? A espiritualidade, ó, está anos-luz da gente aqui, né, gente? É por isso que tem muitos centros espíritas que exigem que o médium senta na mesma cadeira. São centros que se utiliza muito a parte eletrônica espiritual. Gente, hoje a eletrônica espiritual já está nas mãos de muitos espíritos da terceira ordem lá. Os espíritos lá, enganadores. Eles conseguem colocar chips, câmeras e de longe enxerga você, sem precisar estar perto de você. Então, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. O médium pode ser uma pessoa ignorante, ainda bebe, ainda fala coisas ruins, e pode dar comunicação de Maria Dolores. Nós estamos vivendo um médium de parceria, né? Então existe um espírito para o médium. Então a gente tem que entender que a comunicação espiritual não depende da moral do médium. Ô Pedro, então peraí, se tiver um mendigo ali na rua, ele pode dar uma comunicação de Bezerra de Menezes? Pode. Pode dar. Se ele for um médium natural, hein, gente? Já vem com a faculdade desenvolvida, mas chegou aqui, ficou ilubriado com as coisas da matéria. Fica, gente. Fica abobalhado. Eu me lembro quando eu saí de Paulo Afonso com 17 anos para Salvador e vi o mar pela primeira vez, fiquei ali. Tabaréu, né, gente? Sofre. Eu dou até risada com isso. Bom, se o médium, de ponto de vista de execução, não passa por um instrumento, exerce todavia uma influência como aspecto moral, ele vai dar comunicação do espírito desencarnado aí, de elevada ordem, aí, da segunda ordem aí, gente. Pode dar comunicação. E o médium ali já está na terceira ordem. Ele pode dar comunicação de um irmão ali
de segunda ordem. Os médios levianos e poucos sérios atraem, pois, espírito da mesma natureza que ele? Atrai, gente, porque é o pensamento. Qual o médio que se poderia qualificar perfeito? Os espíritos respondem, perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estaria nela. Diz, portanto, bom médio já é muito. Por isso, as pessoas falam assim, eita, ele é um bom médio, viu? O bicho é sabido. Já ouviu falar isso? As pessoas falam muito isso. Aí tem aquela... eu preciso conversar com o Pedro, porque eu confio muito nele, hein? Porque ele é um médium que sabe tudo. Tem muito disso, gente. Qualquer médium pode transferir uma comunicação, informar, orientar uma pessoa. O médium perfeito, será que seria aquele que contra o qual o mau espírito já chega perto dele, ele corta logo, não deixa de ser enganado? Muito raramente, gente, às vezes os espíritos vêm e enganam o médium. O perispírito é fantástico, gente, tem umas características fantásticas. Aí no capítulo 21 do livro dos médiuns, na questão 231, ele pergunta assim, o meio que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium auxiliam para o bem e para o mal? Vamos supor, o cara nasce da favela lá, só vai ver ali espíritos da favela, sofredores. O meio não interfere, gente. A moral não interfere. Mas, se você pensa ali, ainda em matar alguém, tirar a vida do corpo de alguém, roubar e assim por diante, você vai atrair espírito. E aí começa a ter uma simbiose. Gente, existe a simbiose. É como se fosse você e a sua sombra. A sua sombra é um espírito. Então, os fluidos se combinam, ficam semelhantes. Tem muitos, eu atendo muitos casos aqui no CECEM de simbiose espiritual. Você olha para a pessoa e vê como se fosse ela em contraste. Já viu a TV ficar em contraste? Fica aquela foto, o artista falando ali e tem ele aqui do lado. É ruim até assistir. Pronto, tem gente que é assim, gente. Ela e ela aqui do lado. É o espírito igualzinho a ela. O corpo perispiritual não tem plasticidade, é uma característica. Plasticidade se molda. Então o espírito fica. E aí, pessoal, os perispíritos começam a ter as ligações fluídicas e ficam igualzinho. Aquela sombra igualzinho. A vontade energética restabelece ali, dentro do irmão, tanto para o lado ruim como para o lado bom. Bem como também, se for uma aproximação boa, você está se sentindo muito mal, quando ele se aproxima de você, aquela carga energética ruim se expande, dispersa, e você recebe o fluido ali bom. Então pode acontecer isso, até restabelecer a sua saúde, uma presença espiritual. Então muitas das vezes os espíritos da comunicação, e no final o mentor vem, aqui no CECEM deixa isso, no finalzinho da mediúnica, nos 5 minutos finais a gente deixa vir os mentores para dar comunicação através do médium, para ele sentir a energia do mentor dele e também ter ligações fluídicas, da energia boa, e o médium se refaz. Não é bacana isso? Os espíritos não necessitam de sons articulados. Então, muitas das vezes, o médium da comunicação assovia, balança, pula, grita. Precisa disso, gente? Não precisa disso. Tem muitos médiums por aí que dá grito. Eu lembro que um irmão nosso que tinha começado no centro espírita, ele veio de terreiro. Então, quando ele dava comunicação, ele dava um grito e dava um pulo. Aí não tinha médium. Todo mundo ali concentrado para dar a comunicação. Quando ele dava a primeira, ninguém dava mais. Só era ele. Desconcentrava o grupo todo. Incrível, gente. Bom, como é essa comunicação? Vamos lá. Aqui está o médium, o perispírito do médium com chakras. E aqui está vindo o espírito, aqui a entidade, ó, com o corpo perispiritual dele. Aí ele se interliga ao corpo perispiritual do médium através do chakra frontal, porque aí vem o lado mental, né, para passar a informação. Para ele falar, ele tem que usar o laríngeo. Aí ele vem aqui, ó, se conecta com o perispírito, né,
corpo perispiritual não é o corpo físico. Estou mostrando aqui o chakra aqui, mas o chakra não está no físico. Aqui está o plexo. O chakra está no meu perispírito. Ele se interliga e aí há um isolamento do córtex cerebral do médium. O córtex cerebral, gente, é mais utilizado numa faculdade chamada-se psicografia. A psicografia, o desdobramento, normalmente é anímico, porque a psicografia é quase anímica. Mas o médium que faz a psicografia, ele não usa a glândula pineal, ele usa o córtex. Então, a melatonina é direcionada para a parte do córtex cerebral, que vai atingir aí, gente, os órgãos ligados à fala, que são os lobos, né? Aí o occipital aqui da frente, e assim por dentro. E o laríngeo, que é o chakra que a gente vai articular as palavras aí. Bom, a segunda fase, primeiro, há o envolvimento do córtex, o envolvimento do coronário, a melatonina, a energia do perispírito que está desencarnado com o seu perispírito começam a entrar e a se interligar com fluidos. E aí você começa a sentir tudo dele lá. Se ele desencarnou de um acidente ou estiver ainda no fogo lá, você vai sentir seu corpo queimando. Porque os fluidos que ele vai trazer com essas sensações. Então, na segunda fase, o espírito então vai ter aí o contato com a glândula pineal. E aí vai dar em cima do hipotálamo, né, gente? O laríngeo atinge aí a língua para falar. E aqui no hipotálamo, na epífise aqui, ele começa então a emanar pensamentos e o médium começa a transcodificar esse pensamento. Esse médium aqui, a gente vai mostrar o figurino na frente mais, quando ele não utiliza o laríngeo, só usa a ligação com o frontal, ele é um médium inconsciente. Quando ele utiliza o frontal e o laríngeo, ele é um médium semiconsciente. Quando ele não utiliza basicamente aí a questão dos chakras, e sim, há uma ligação com a pineal, sempre vai ter ligação pineal, ele é um médium totalmente inconsciente. Essa condição de inconsciente, pessoal, é muito difícil. Todo médium tem consciência da comunicação. Tudo que ele está falando. Aqui, para ilustrar o que eu estou falando, o médium consciente, ó, o perispírito do comunicante e do médium se interliga o chakra frontal, só o chakra frontal. Isso aqui é um médium consciente. Ele está dando comunicação e ele está com dúvida, porque ele pensa que é ele. O pensamento é dele, totalmente dele. O médium semiconsciente é como se tivesse um desdobramento. Ele tivesse aqui desdobrado um pouquinho, ó. Como se tivesse um contraste, ó, o perispírito aqui. Então ele está uma interligação do frontal do espírito comunicante com o frontal do médium e o frontal do espírito comunicante com o laríngeo. Então ele interliga tanto no frontal do médium como o laríngeo através do frontal. Então, a comunicação espiritual, o espírito utiliza o frontal dele, ó. Tá vendo? Ele utiliza o frontal dele, o chakra frontal dele. E nós, se ele utilizar o frontal com o frontal nosso, nós somos médium consciente. Se ele utilizar o frontal dele com o frontal nosso, que é normal, né? E mais o laríngeo, nós somos semiconsciente. E se ele utilizar só o laríngeo, aí é inconsciente, ou seja, ele fala, você não pensa, você não tem mais pensamento. O pensamento, ele utiliza a sua linguagem, ele não usa mais seu pensamento. Então você não tem parte do seu pensamento na comunicação. Lembra que eu falei que no início a gente começa 80% nosso do pensamento e 20% do espírito, depois 50-50, depois fica 80 por 20? Nesse caso aqui fica 100% do espírito. Ele usa as cordas vogais da gente e aí detona. Não vem pensamento nenhum para a gente. O médium transmite igualzinho o pensamento do espírito. Tá claro aí, gente? Ficou claro na cabeça de vocês a questão do médium consciente, semiconsciente e inconsciente? Então, o consciente é aquele que está ligado frontal com frontal. O semiconsciente, o espírito interliga no frontal nosso e mais o laríngeo. E no médium inconsciente, diretamente no laríngeo. Então, gente, a comunicação está aí. E nós temos todo o tempo enfrentando aí
e o enfrentamento com as trevas, né? Olha, estava programada uma reação, por quanto em realidade, tá aí só um trecho do livro que eu trouxe para vocês aqui. Não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliashim, mas um clone dele, um espírito que ele se assimilou às características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Hábil, astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiros simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculado à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto com permissão dos nossos guias, sem dúvidas, para que não descobrisse a farsa. Então o espírito ele se fez como se fosse um clone do sacerdote e tinha várias pessoas seguindo ele. No mundo espiritual tem muito disso, gente. Tem muito espírito como líder, conhecido aqui no corpo físico, desencarnaram, e tem espírito que copia ele e tem vários seguidores dele no mundo espiritual. E aí ficam fanáticos ali acompanhando. Tem espírito que se transforma em um cantor, que a gente é muito ali requisitado, e passa como clone. Gente, os laboratórios espirituais da violência, da ignorância, são enormes no mundo espiritual. E as batalhas são difíceis. Olha como tem gente aí sendo enganada. Espíritos se tornando escravos quando desencarnam. Porque a gente não sabe a realidade nossa. Porque nós sabemos que a gente pensa muita coisa. Agora, o que a gente pensa mais? Se a gente não controla isso. Temos que pensar diferente. E aí, gente, essa historinha vocês vão ler depois aí. Está no livro de Manuel Filomeno Miranda, né? Divaldo Franco, ele se comunica aí com Divaldo Franco, que é um livro de transição planetária. Eu comprei esse livro, achei muito bacana. Está no capítulo 20 e 21. Ele conta essa história desse irmão que se passa por isso. Dica para um médium obsediado. Tem que fazer o choque magnético. Aquele alto par, se lembra? O culto ao evangelho no lar. A prece é um choque magnético para você desligar o fluido, desligar o frontal com o frontal seu, corta. O alto passe, já falei. E o choque magnético do mundo espiritual, quando você pede ajuda do seu guia, do seu mentor, ele vem e coloca uma energia lá. Gente, ó, os centros, por exemplo, eu tenho que processar aqui, são vários guardiões. As armas deles são enormes. As armas funcionam com energia elétrica, gente. É um choque que o cara cai longe. Eu não sei quantos gigavolts é, mas é a única forma de os espíritos cair fora. Eu deixei esse exercício de vibração para vocês, depois vocês dêem uma lida para fazer no dia a dia. E aí acho que são 12. Evitar perder a razão, uma discussão, evitar isso aí. A discussão é evitar isso. Tentar afastar os seus pensamentos que levam a situações difíceis. Sempre que passar por alguém, emitir bons pensamentos. Às vezes a gente passa na rua, o cara tá lá bêbado, diz, eita, miserável, isso aí a caixa vai matar ele. Não é isso, gente. Temos que pensar diferente, emitir vibrações boas. Oh, meu Deus, envolva esse irmão, que ele tenha força para sair desse vício. Orar por ele. Meditar 5 minutos pelo dia. Gente, essa meditação tem que ser de manhã, nunca à noite. Porque à noite nós produzimos melatonina e aí, pessoal, os espíritos podem estar do seu lado ali na sua casa, depender se sua casa tiver vibrações ruins, e irmãos ruins ali perto de você. E aí, nessa meditação você vai sofrer. Em vez de sair bem, vai ficar mal. Sempre faça pelo dia, porque pelo dia a gente não produz tanto melatonina e as frequências estão melhores. Leitura diária de mensagens, fazer o evangelho uma vez na semana, perseverar, estabelecer o bom hábito angular de vida, buscar não ingerir bebida alcoólica, comer carne vermelha, assim por diante. Ser discreto, analisar criticamente os estímulos recebidos. Poxa, senti uma sensação tão boa. Que será? Que será? Ontem, não sei se a irmã está aí no curso, vou pedir ela licença para falar o exemplo dela. Ela falou assim para mim, Pedro, olha, eu estou com a presença espiritual de um espírito suicida, porque, olha, eu já vi, ele é um homem alto e super cheiroso. De suicida, super cheiroso. Será que é isso mesmo, gente?
Não é isso. Um suicida, ele tem super odor. É carniça pura, não tem que aguente. Um espírito inferior, sofrido, ele vem e tem aquele cheiro de enxofre, chumbo, um negócio ali pesado. Aí são espírito sofredor. Carniça, pessoal, é suicida. Flores, perfumes são espíritos que tá numa naipe boa, espíritos sábios. Bom espírito da segunda classe aí, a segunda ordem, e tá ali visitando na terceira ordem aí. Bom, gente, hoje vamos que rever aí a prática da caridade. Será que estamos fazendo a caridade realmente? São 10 itens para vocês fazerem esse exercício aí. Então, vou contar aqui uma historinha do apóstolo Pedro, que ele faz a primeira cura de um coxo, ali quando ele estava encarnado, né? Então, quando ele teve a fé realmente e toca esse irmão aí, já no final da vida dele, aí nos meados dos anos 50, Pedro, nos seus últimos anos em Roma, e Clemente relata o sofrimento e mártir de Pedro e Paulo sob a perseguição de Nero, né, gente? Afirmando ser os melhores exemplos que nós poderíamos até seguir, como Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, né? Em Roma, Silvano Silas foi o amanuensis de Pedro, quando escreveu ali, no final dos anos 50, início de 60, a história e também dessa cura de Pedro. Também em Roma, Marcos acompanha Pedro, né, Marcos, e a partir desse convívio ele compila o seu evangelho, muito ditado por Eusébio, né, e assim por diante o intérprete de Pedro, né, o evangelista também, o Marcos aí. No século III, o apócrifo Atos de Pedro, no qual aparece o comovente relato do encontro de Pedro com Jesus, perto de Roma, onde Pedro pergunta ao Senhor. Está ali. E aí a pergunta, que fim teve Pedro, né? Jesus lhe havia dito que ele daria sua vida pelo Mestre e pelo Evangelho, né? Está em João, capítulo 21, item 18 e 19. A Escritura não relata a morte de Pedro, mas há um testemunho da história da igreja que afirma que ele foi crucificado como Jesus. Eusébio, historiador, citando Clemente, disse que antes de ser crucificado foi forçado a assistir à crucificação de sua esposa primeiro. E chamando pelo nome disse, lembre-se do Senhor. Quando chegou a sua vez, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se via digno de morrer como Jesus. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Primeiro ele viu a crucificação da esposa dele. Muito forte, né, gente? Está aí o nosso irmão médium, Divaldo Franco, tive o prazer de estar na caminhada lá da mansão, né? Maria Dolores também esteve encarnada nos anos 50 lá atrás, em 1940 e poucos, ela esteve lá, até desencarnar em 50 e pouco, 55. Divaldo, gente, é um apóstolo do espiritismo aí muito forte, né? Já está com seus 92 anos, 93 anos agora, né? 60 foram devotados à causa espírita. As crianças excluídas da periferia de Salvador, nasceu em 5 de maio de 1927 na cidade de Feira de Santana e desde a infância se comunica com os espíritos. Cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebeu um diploma de professor primário em 1943, trabalhou como escriturário no antigo IPASSE, né? Que é o serviço do INSS, em Salvador, aposentou-se em 1980 e é reconhecido como um dos maiores médiums e orador espírita da atualidade, né? É o maior divulgador da doutrina espírita. Seu currículo revela aí um exímio aí, devotado educador, com mais de 600 filhos adotivos, mais de 200 netos, atendendo atualmente a cerca de 3 mil crianças, adolescentes, jovens, de família de baixa renda, por dia. Gente, se vocês forem lá na mansão, se vocês já estiveram lá, se for de pé, você entrar no portão de cá, tem o portão principal, e tem um portão que dá também lá no cenáculo. Se for de pé, você vai demorar aí mais ou menos aí, em torno dos 40, 50 minutos de pé, passando pelas casas que ele construiu. São várias famílias. Um hospital que tem maternidade, um atendimento fantástico. É realmente um grande exemplo para nós médicos. Então hoje, a nossa acessibilidade aí, em síntese, muitos de vocês percebeu que a gente pode, em qualquer momento, mudar o estado de humor, qualquer momento pode sentir dor do nada, aproximação de um espírito com pensamentos ali permanentes, que a gente chama de obsessão.
Às vezes a gente ir para um local, por exemplo, um funeral. Todo mundo tem preparo para o funeral, gente. A energia, a vibração que está ali, o médium chega ali e sofre. Então evite. O nosso ganho de conhecimento hoje, diferenciar os tipos de faculdades, os tipos de médium, saber quando tem uma presença espiritual próxima de nós. Não é a mediunidade que te distingue, e sim aquilo que faz dela. Seara dos médiuns, Emmanuel. Gente, bacana a aula de hoje. Vamos escutar um pouquinho vocês aí. Não sei se vocês ficaram cansados, já tem gente dormindo aí. Gente, nossa senhora. Eu sou bom para colocar as pessoas para dormir, né? Olha, já tem gente aí. Olha, não deixei ninguém participar, né? Tá todo mundo já no soninho aí, recebendo aí melatonina, né? Aqui no escurinho aí, melatonina na cabeça aí, sentindo aí a sensibilidade espiritual. A aula de hoje, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo conseguiu captar aí a mensagem? Eu quero só aproveitar o momento, né? Foi bem didático, muito boa mesmo. Mas assim, tá me ouvindo, Pedro? Tô ouvindo. Com relação a. Eu fiquei aqui imaginando na parte desse. Quando você falou sobre desdobramento, eu queria dar uma dúvida. Quando a gente. Alguém nos acordar, essa dúvida, né? Tipo, eu estou no desdobramento e de repente alguém, né, me chama